Hum. Então, rapaz, fala comigo. E aí? Como é que vocês estão? Tá o projeto? O que vocês precisam de mim? Cara, engraçado Então, pra cacete o pessoal de São Paulo perguntando: Ah, vocês que são aluno do Renato? Uhum. Que doideira, cara. Meu, conheço muita gente. Conheço, e tem muita gente que me conhece que eu nem sei, tá ligado? Os caras me reconheceram por conta. Eu, lá nos primeiros vídeos, eu tava com a câmera aberta, né? Ah, pô, cara, você é aluno do Renato, né? Lembro de você com a câmera aberta lá. Eu acompanho as aulas dele pelo YouTube. É, quem não é visto não é lembrado. Exatamente. O que você manda pra mim? Fala comigo. Boa noite, gente. Boa noite. boa noite. Noite. Então, eu pensei em fazer, perguntar um pouco se queria essa aula de tira dúvidas, porque eu acho que ficou um pouco nebuloso o trigger handler, e explicar mesmo, dando uma base sobre esse formato, né, de trigger, porque eu fiz a minha farmácia toda em trigger normal, não foi trigger handler. Porque ficou muito nebuloso. Se hoje dá uma luz, eu começo a fazer o trigger handler. Mas você escreveu o código direto na Trigger, é isso? Explicar mais ou menos assim. Não. Você falou que você fez tudo na Trigger. A pergunta foi: você escreveu o seu código todo direto na Trigger? Foi isso? Sim, todo na trigger. Eu queria mostrar como que ficou minha farmácia, não sei se você quer agora ou depois, aí fica a seu Eu não quero nada, quem tem que querer é tu, cara. Vocês têm, tipo, até aquela data lá, alguma coisa de junho, Sim. para apresentar, não lembro o dia exato, e eu deixei vocês fazerem a apresentação duas vezes, tipo assim, fazer uma primeira apresentação, e aí, nessa primeira apresentação, se eu falar, não, pô, tá bom pra caralho, aprovado, beleza. Ou não, eu vou falar, ó, tem isso aqui, eu vou dar um review, né, um feedback do que tem para ajustar, para você poder, né, vir para a segunda apresentação com os ajustes solicitados, e aí é a última apresentação. Né? Mas pode fazer por trigger normal? Isso, provavelmente eu vou fazer com certeza não, eu provavelmente vou fazer o review, né? Mas eu acho que a aula de hoje é melhor do que apresentar qualquer coisa na aula de hoje. Eu acho mais jogo usar para tirada de dúvidas mesmo, mostrar uma parte aí, mostrar uma dúvida específica. Então, por exemplo, você está com uma dúvida específica, traz essa dúvida, mostra como é que está feito, e aí a gente conversa como melhorar, não como uma apresentação, entendeu? Uhum. Tem alguém com o braço levantado, brother? Porra, não olha essas porra aqui, né? Sou eu, só para não interromper a Roberta. Vou ser meio relapso aqui, porque tá uma parada aqui em casa, mas tentando ajudar a Roberta aqui, o Trigger Handler é uma classe Apex normal. E o trigger que vai, onde ela vai ser usada, é um trigger normal também, Roberto. Só que em vez da lógica ficar dentro do trigger, ele vai chamar uma classe handler. Essa classe handler é só uma classe que lida com a lógica do trigger. Então, tipo, eu faço isso o tempo todo. Então, eu estou fazendo um componente. Esse componente, ele chama uma controller, que é a classe que vai falar com a interface e vai chamar uma outra classe, que é a nomenclatura service. E essa classe service que vai executar as coisas que precisam ser executadas. Sei lá, popular os campos tal, operar tal lógica. E essa organização de responsabilidade, que eu ainda estou engatinhando sobre... É isso que eu também. E isso te ajuda muito, uma vez que você consegue vislumbrar. Então, por exemplo, se você começar a botar dentro do seu método SOQL, você tem que fazer duas SOQL. Você começa a ocupar a linha.
Na verdade, você vai chamar uma classe que vai ser, sei lá, a classe é pedido, inserir pedidos. Aí você vai ter a classe inserir pedidos selector, que ela vai ter as SOQLs lá dentro de métodos, por exemplo, get pedido por ID. E aí você vai passar a ID e ela vai te retornar a lista de pedidos que a SOQL te retornaria, só que você vai fazer uma chamada para uma outra classe, um método de uma outra classe. Então, e aí as suas classes começam a ficar enxutas e objetivas, né? Ela deixa de ser uma bagunça. Cara, eu tô tendo que... Hoje eu passei o dia tentando entender uma classe controller, onde quase toda a lógica estava ali dentro. E é muito difícil. O método de 100, 130 linhas, que uma variável que é declarada lá na linha 4 é usada de novo lá na linha 104, sabe? Você fica completamente perdido. Sim. Então, reestruturar isso de forma que fique organizado. E é uma grande diferença que eu senti de estudar e trabalhar é que estudando é só a gente, é você com você mesmo no seu código. Sempre vai entender. No trabalho está todo mundo trabalhando em cima do seu código. Então, e você no código das outras pessoas. Então a coisa tem que ser clara, sabe? Tem que ser organizado, porque senão, cara, é muito difícil. A gente perde um tempo enorme para entender uma coisa que só está apresentada de forma longe do ideal. Né? O conceito inicial, eu acho que ficou claro para mim, pelo menos para mim, estou falando de mim, é que a gente faz uma classe normal e chama na trigger só algumas partes, né, só um método. Isso ficou claro, mas o meu deu muito bug ao longo do trabalho, então eu falei, putz, eu sei trigger, então eu vou fazer com trigger. Começou a dar uns bugs porque o Renato falou, vai dar bug porque você está fazendo um for dentro de um for, e isso dá um bug mesmo. Então, aí depois de muito tempo, porque eu estou fazendo isso, um for dentro de um for não pode fazer. É assim que ficou meio chato. Então, vou tentar dar um exemplo rápido aqui. Você botar código dentro da trigger, por exemplo. Então, eu tenho aqui um before insert dentro uma trigger, né? Context trigger, para o meu objeto conta, rodando só no before insert. Ele está basicamente, né? Para cada registro aqui dessa trigger, está botando aqui num campo que eu chamei data criação o dia de hoje. E eu estou olhando também para ver se o nome dessa conta é Renato, porque se for, eu estou fazendo uma validação aqui falando, não, você não pode criar contas com o nome Renato. Beleza, isso aqui então faz uma atribuição aqui, né, uma atualização de valores, e aqui está fazendo uma validação. Então, o que a gente chama de trigger handler? É basicamente mover toda essa lógica aqui para uma classe separada, para a gente não sair colocando código. Porque imagina, a gente vai sair colocando um monte de coisa aqui, vai agora... Porra, eu preciso colocar uma lógica lá no after insert também. Vamos supor, vamos botar no before, vamos botar aqui, before update. Lá não, eu quero fazer essa mesma validação lá no before update. E aí ficaria basicamente... Vou copiar essa porra aqui. Aí, vamos supor que eu quero rodar essa mesma validação aqui. Então, essa validação está rodando para o insert e está rodando aqui para o update também. Então, basicamente, é a mesma coisa, fazendo aqui. Então, vamos supor que em algum momento alguém chega aí para você na empresa e fala, não, agora a gente não está mais validando conta Renato, a gente está validando conta Roberto. Aí você vai ter que vir no seu código, mexer aqui, você vai ter que mexer aqui, você vai ter que vir, vai ter que mexer aqui, vai vir, vai ter que mexer aqui, e vai... Isso eu estou dando um exemplo muito simples, né? Mas eu tive que mexer em 4 linhas diferentes aqui para executar a mesma ação. Então é aí que a gente entra com a chamada separação de responsabilidade. Para quê? Para a gente poder reutilizar código. E a trigger handler é nada mais, nada menos que... Vamos deixar esse código aqui, ó, igualzinho. E vamos fingir aqui agora usando trigger handler. Usando, não digo nem usando trigger handler, usando separação de responsabilidade. Porque a trigger handler,
ela tem várias maneiras de serem implementadas. Você pode usar framework, você pode usar... Enfim, você pode implementar isso de diferentes maneiras. Uma dessas maneiras, uma maneira bem simples, vou botar aqui a mesma coisa aqui, ó, mesmo if, before insert, só que agora, ao invés de eu botar lógica, eu vou chamar uma linha aqui que eu vou falar. Contas trigger handler ponto before insert. É um nome, eu vou criar um método, ó, repara. Eu criei uma classe. Caralho, chorou para subir, agora quer descer. Eu tenho uma classe nova, então repara que essa context trigger handler ela não é uma trigger, ela é uma classe Apex. Então, ó, context trigger é uma trigger, ó, ponto trigger, e aqui a context trigger handler, ela é uma classe Apex normal, ó, ponto CLS, tá vendo? Isso aqui é uma classe. Trigger, classe. E aí na minha trigger eu chamo a minha classe, eu tenho um método que eu chamo aqui de before insert, que recebe uma lista de contas, que é basicamente quem eu vou passar lá da minha trigger. Então, eu estou passando... Nesse exemplo aí, você deu um for. Aí, nesse método aí dessa classe. Aí, você fez public static void before insert, passou uma lista e fez um for. Dentro desse for, você chamou outro método que passa um parâmetro, uma variável normal, que é uma lista. Aí já me começou a bugar um pouco. Eu posso mandar aqui no chat como você mandou. Mandei. Não, mas independente do que eu tenha feito, cara, vamos no feijão com arroz aqui, ó, transformar isso aqui. Bom, a gente vai pegar esse código aqui que funciona e a gente vai usar agora o conceito de trigger handler aqui, ó. Como é que eu faço para transformar isso nisso aqui, ó? Ó, eu quero que eu quero que isso aqui, ó, seja exatamente a mesma coisa. Então, eu quero que esse código aqui faça exatamente o que estava sendo feito antes. Então, preste atenção como que a gente vai fazer isso. Então, eu já sei que isso aqui tem que estar dentro disso aqui. Então, esse método dessa classe aqui tem que executar essa mesma lógica aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é copiar essa lógica aqui e vou jogar para lá. Ó. Bom, vou jogar para cá. E aí eu vou arrumando. O que eu tenho que arrumar de bate-pronto aqui? Primeira coisa eu estou chamando de records aqui, o que eu estava chamando de trigger.new. Então, vou só substituir esse nome da variável. Querendo ou não, meu before insert está pronto. Então, eu já separei essa responsabilidade. A gente vem para o before update aqui agora e vai fazer basicamente a mesma coisa. Before update. A diferença é que aqui está recebendo também os old records, né? E aí, ele tem que rodar isso aqui. E eu vou basicamente só trocar para records. Então, a partir do momento, ó, eu já tirei toda a responsabilidade da trigger aqui e joguei lá para essa outra classe aqui agora, que tem essa responsabilidade. Então, beleza, a trigger agora ela tem a única responsabilidade de perceber em qual contexto eu estou e dizer para alguém, estou no contexto before insert, toma esses registros aí e se vira. Eu não tenho mais nenhuma lógica dentro da minha trigger. Eu deixei essa responsabilidade de rodar lógica para uma classe separada. Quando eu construo essa classe separada, começo a perceber, bom, eles fazem, ó, essa linha aqui é igual, essa linha aqui é igual, isso aqui é igual, então fazem coisas iguais. Então, bom, isso aqui é igual a isso aqui. Então, eu já posso pensar em alguma coisa, em separar mais responsabilidade novamente. Falar, bom, valida nome, e vou passar esse registro. O que é o meu valida nome vai fazer? Valida nome, account, record. Eu vou basicamente copiar isso aqui e jogar para cá.
Então, aqui agora, eu não faço mais isso, eu faço valida nome. Então, agora, aquele mesmo cenário, ó, mudamos de Roberta para Renato. Pô, beleza, todo mundo que está fazendo essa validação usa o mesmo método. Eu não preciso mais ficar mexendo nesse, depois mexendo nesse. Eu venho e mexo só em um aqui. Ah, amor, voltamos para Renato aqui agora. Pô, beleza. Agora, todo mundo que usa isso aqui está usando o mesmo método, a gente mexe uma vez só. Então, essa é o que a gente chama de reusabilidade, né? A gente está reutilizando o código. E, cara, por aí, assim, mover de trigger para trigger handler é basicamente isso. É você tirar o que está aqui. Deixa eu atender o interfone ali, rápido. Ai, o mover de trigger para trigger handler é por aí, é separação de responsabilidades. Deixa eu ver do que você falou aqui. Public class, pedidos, trigger handler. Before enter status. É, isso aqui. Entender. Pedidos, trigger handler. Não tem. Apex, trigger, pedidos, trigger handler. Fala aí, o que você não entendeu daqui? Para entender a sua dúvida. Aí eu vou pegar esse Isso tá errado, né? Aqui seria recorde, no caso. Uhum. Aí eu vou pegar e vou fazer outro método com esse before insert. É isso, tá? Aí eu posso fazer um for aí dentro? Fora onde? Porque Dentro aqui, na desse verdade, método? você estava passando records. O erro é esse. A partir do momento que você está dentro de um fora aqui, não faz sentido você passar a lista, né? Você quer tratar isso aqui registro a registro. Então, é um método para lidar unitariamente. Então, esse método aqui, ele é um método para lidar de forma massiva, e aí você quebra ele. Não, você poderia ter só um before insert aqui, ao invés de before insert status, só um before insert aqui, onde agora toda a sua lógica para cada registro está aqui dentro desse método aqui. Então, esse é o before insert que recebe uma lista e é o que está exposto publicamente lá para trigger, e o seu before insert, que trata apenas um registro, ele está privado, porque a única classe que faz sentido ter acesso a esse camarada unitário é a sua trigger handler. Aqui agora, por exemplo, você quer fazer um update de campos, você cria um método. Você quer fazer um validate field, você cria um outro aqui. E aí você pode ter um project void. Vamos botar que seja, sei lá, before insert update field. É uma lógica que vai rodar só para esse camarada. E aí vamos supor que aí depois você tivesse, se além do before insert, você tem também lá aquele before update, ó. Before update. Que recebe isso aqui. E aí você vai ter um before update, que você passa o console.get record ID. Deixa eu atender a companhia. Ei, ei. Before update, papapá, vamos supor, before update aqui, ó. Before update. Esse candango recebe os dois. Você pode fazer E aí também after? After, update. Before update.
before insert, update field. Before insert, update field. Before insert, update field, está aqui, before update field. Aí, brother, qual é o papo? Quando você começa a desenvolver, você percebe que essa atualização de campos aqui que você está fazendo, tanto para o before insert, deixa eu botar aqui. Os dois, ó. As duas lógicas diferentes. Os dois métodos diferentes, só que os dois métodos fazem, sei lá, data, alteração, data, última alteração. Vamos supor que a gente esteja populando esse campo, é o system.now. E aí isso também está sendo feito aqui. Então você já sabe, na verdade, que você pode ter um private static void before, só, sei lá, update field, que vai receber pedido e o outro. E aí você já sabe que isso aqui é comum aos dois, você joga para cá, você mata. Esses dois aqui você matou. E ao invés de você botar isso aqui, você já chama aqui. Update field. E aqui, record old. Vai que a gente precisa desse record old em algum momento. E aí, ó, tanto before insert quanto before update, eles estão compartilhando do mesmo método, porque sempre tem que fazer isso aqui, atualizar esse campo aqui. E aí, não, para validação, na verdade, para validação eu tenho validações diferentes, no before insert e no before update. E assim vai, você vai quebrando o seu código, de maneira a seus métodos serem os menores possíveis, entendeu? Sempre, cara, poucas responsabilidades, sempre poucas responsabilidades, um mínimo de responsabilidade possível. Inclusive, naquele requisito lá do projeto do recalcular valor total, dá para fazer isso aí. Eu fiz isso aí. Tipo, um método só para dar update no recalcular. E, tipo, é um before update, não lembro, mas são 3 triggers que alteram o mesmo campo, dando update. Aí, ó. Essas 3 triggers estão compartilhando na mesma lógica. Ô, Renato, e você não usa DML dentro do método que vai alimentar a trigger, né? DML são feitas sempre no método mais fora possível. Então, se eu quero fazer alguma DML, eu vou fazer antes do for aqui. Ou fora, eu sempre fora do for, né? Nunca dentro do for. E dentro do for não significa só uma SOQL aqui. Significa que você não pode ter um SOQL aqui, você não pode ter SOQL aqui, você não pode ter SOQL aqui, você não pode ter SOQL dentro de nenhum método que está dentro do for, entendeu? Então, não, vou mover a SOQL, tem uma SOQL aqui, então eu vou tirar ela daqui para não ficar dentro do for e vou jogar ela aqui. Ô, caralho. E vou jogar ela aqui. Não, esse método está dentro de um for, então não faz o menor sentido se jogar para cá, tem que jogar para fora do for. Agora, olha só. Mas veio a trigger before insert. E aí você faz alterações no record e depois você não precisa botar um insert record, né? No before, não. No before, você... Ai, caralho. Vou abrir essa merda aqui. Quando você está rodando no before, você só precisa atualizar o campo, de fato. Porque ele já vai rodar, você não precisa rodar uma DML. Mas no after você precisa. No before, a partir do momento que você você atualiza aqui, ó, você roda isso aqui, você não precisa rodar uma DML. O before, você só precisa atualizar esse campo, entendeu? Agora, se você está rodando uma atualização no after, aí você precisa, porque o after ele vai precisar dessa DML. Caralho, fala aí, Roberto. Exemplos com after, por favor. Alguém dá? Alguém me ajuda nessa? Vou comer? Algum exemplo de trigger after aí? After geralmente é para você atualizar um campo que está num registro relacionado. Então, você criou um pedido. Você não pode fazer DNS, não pode fazer uma consulta de SOQL, como que você faz?
Não, você poder pode, mas quando você der um after insert, você vai ter esse registro já e você vai passar ele como parâmetro. Você não vai precisar fazer um SQL para pegar ele. Caralho. Vamos lá. Toda vez que. Records. Eu não vou nem separar a responsabilidade para não ficar complicado. Ô, caralho! Então, ó, um exemplo. Toda vez que eu criar uma conta, automaticamente cria um contato relacionado, onde o last name do contato, que é o campo obrigatório, né, pelo seu esforço, é igual ao nome da conta. Então, ó, para esse tipo de lógica, eu quero criar. Set contacts. Eu quero criar registros relacionados, por exemplo. Eu uso o after insert. Vocês entenderam o que está sendo feito aqui? Uhum. Isso é um exemplo. Uhum. Esse. E, ó, esse tipo de pergunta você pode jogar aqui, ó. Esse tipo de coisa, o ChatGPT funciona muito bem, cara. Eu usei muito durante as aulas para me ajudar a dar exemplos para vocês, criar exercícios. Vem cá, me dê 3 exemplos de trigger, 3 casos de uso para trigger after insert. Salesforce. Olha lá, escrevi de qualquer jeito, ó. Vamos ver. Enviar. Ih, caralho, tá em espanhol, porra é essa? Em português. Envio de notificações. Você vai enviar notificação no after. Atualização de registros relacionados. Por exemplo, supõe que você tem um objeto conta e oportunidade. Deseja atualizar o total de oportunidades associadas à conta. Você vai fazer isso no after insert. Agora me dê 2 exemplos, 2 casos de uso para trigger before update. Salesforce. Ó, validação de dados. Foi a que a gente fez lá, lembra? Validação de dados não pode escrever conta com o nome Renato. Atualização de campo. Ó. Agora 2 para trigger after update. Notificações de novo. Sincronização com sistemas externos. Então, por exemplo, você tem lá o SAP. Todo mundo sabe o que é SAP? Um ERP. Uhum. E aí você atualizou o valor lá do seu pedido. Você precisa jogar essa informação para o SAP, né? Que é lá que eles vão gerar nota fiscal, etc. Então, isso SAP é o que a gente chama de ERP. É um sistema mais voltado para geração de notas fiscais, podemos assim dizer. Bem por alto falando.
E aí, pensa no SAP como um outro sistema. Então, tem o Salesforce, é um sistema. Perfeito. Você precisa atualizar dados num outro sistema. Você vai fazer isso no After. É no After que você roda a integração com outros sistemas. E aí? Acabaram as dúvidas? Um silêncio, meu irmão. Bom, sanou um pouco a dúvida e vou tentar fazer. Mas estava dando uns dúvidas, mas agora eu vou tentar. Posso mostrar aqui, se você quiser mostrar, quiser que eu mostre a minha, que eu fiz até Precisa agora. responder essa pergunta? Tá, já vou compartilhar a tela. Por favor. Como eu falei, foi tudo por trigger. Tá compartilhando? Uhum. Ok. Aí eu tentei dar mais os exemplos que você deu aqui, né? Pediram antes, depois. Eu fui fazendo isso aqui, mas depois eu não fiz mais. Foram essas triggers aqui. Pedido do produto pedido, produto estoque, produto. E esse aqui é a trigger handler que eu estava olhando aqui Calma, agora. cara. Respira. Respira. Uma coisa de cada vez. Qual é a sua dúvida específica em cima desse código? Você tem muito código ali fazendo bastante coisa. Bom, excelente. Calma, respira, um passinho para trás, pensa, qual é a sua dúvida? Qual é o problema que você está enfrentando? Como eu posso te ajudar? Agora eu tenho que transferir tudo para trigger handler, né? Porque tem trigger. Essa é a De dúvida. preferência? Eu ia perguntar se você aceitava um trigger, né? Aceita. Mas eu fiz um. Então, isso aí, beleza, tá funcionando, show de bola. Agora é pegar isso aí, refatorar isso aí, jogar isso aí para uma trigger render. Isso aí é a parte fácil. Refez o mais difícil já. Agora tem que entender muita coisa, né? Vamos lá. Aí depois da linha 7, ó, dá um enter aí depois da linha 7. Digita aí, produtos pedidos, trigger render, ponto after update. Produto. Ah, não, produto pedido. O nome da classe. Vai ter essa classe nova aí. Assim? Não, é o nome de uma classe. Isso é o nome de uma classe? Não. Não, isso é o nome de um objeto. Uma classe. Vai ter uma classe nova chamada. O mesmo nome da sua trigger, é Ctrl+C, Ctrl+V do nome da sua trigger, só que vai terminar com a palavra handler. Simples assim. Faltou o trigger depois do pedido, Roberto. T? Depois do pedido, você coloca trigger. Ah, ok. Isso. Ela... A minúsculo, porque é um método. Update, tá? Update. Esse vai passar como parâmetro.
o trigger.new, vírgula, espaço, trigger.oldmap. Tudo junto, o nome da variável. Ponto e vírgula. Agora copia o nome dessa classe aí e cria essa classe aí. Você não vai conseguir salvar essa trigger porque você não tem essa classe. Uhum. Dou clique ali, já copia o nome da minha classe. O nome da classe já está no seu Ctrl+V? Mas eu já tenho. Já tem essa classe aí? Tem tudo. Tenho todas. Mas só que eu já fiz muita coisa, já tirei muita coisa. Sobe tudo. After update ali, ó. Linha 18. Bota uma vírgula, espaço. Falta o parâmetro aí, que é o old map. Igual ali na linha 12. Pode copiar o que você tem na linha 12 e colar ali. É. Olha, volta lá para trigger. Copia da linha 9 até a linha 19. Recorta, na verdade. Pode dar um Ctrl X aí. Joga aí dentro. Apaga o que tem aí dentro, dá Ctrl V. Aí agora, onde está trigger.new, você muda para records. E onde está trigger.oldmap, você muda para oldmap. Repete. Linha 21. Trigger.oldmap. Você vai mudar isso aí para oldmap. Ou, repete o que eu falei em voz alta. Onde que está trigger.oldmap, você vai substituir por oldmap. E aí você está selecionando o quê? Sim. Não. Repete o que eu falei em voz alta de novo. Onde que está trigger.oldmap, você vai substituir por oldmap. E foi isso que você fez? Eu já ia fazer. Não. Dá Ctrl Z. Dá Ctrl Z. Dá Ctrl Z. Dá Ctrl Z. Ctrl Z. Aí, olha o que você fez. Repete mais alto de novo. Trigger.oldmap vira oldmap. Foi isso que você fez? Não, uai. É só fazer assim. Para. Ctrl Z. Respira. Pensa no que você está fazendo. Olha para a tela. O que você está selecionando, cara? Lê em voz alta o que você está selecionando. Trigger.oldmap.get. Eu falei, em algum momento anterior a esse, você falou .get produto.id. Ou você só falou trigger.oldmap? Você está confundindo. O que é para eu fazer mesmo? É muito mais simples do que parece. É isso que eu preciso Você tá, o seu cérebro está te sacaneando. Você está complicando algo que é muito simples. Repete em voz alta. Trigger.oldmap vira oldmap. É só isso. Não. Olha o que você está selecionando de novo, cara. Respira. Ué, então é só fazer assim, não. Não, o contrário, cara. Trigger.oldmap. Aí você está selecionando .get produto.id. Eu nunca falei para você mexer no .get produto.id. Eu estou falando para você mexer no trigger.oldmap. Você está selecionando .get produto.id, eu não sei porque o seu cérebro está te sacaneando. Isso. Tá vendo como era muito mais simples do que parecia? Estou passando. Tira trigger.
Não, eu falei trigger.oldmap vira oldmap. Eu não tava falando ponto get. E acabou. Entendi. Pronto. Boa. E aqui, ó. Eu não chamei ela aqui em cima. Ah, não, ela tá pública. Eu tinha que colocar ela privada. E chamar ela aqui. Tá. O que eu vou fazer Tá agora? você. Tá você se complicando de novo. Eu acabei de falar que tá certo. Você resolveu mudar. Olha você se complicando de novo. Respira, cara. Não, Calma. mas eu não tenho que chamar ela aqui como. Porque é divisão de responsabilidade, não é? Mas essa aí é o seu método mais externo. Esse é o que o trigger está chamando. Esse é o que tem que ser público. Esse seu after Mas update, eu vou esse seu colocar método. uma lógica aqui, sendo que eu posso dividir essa responsabilidade lá embaixo. Calma, cara. Esse seu método after update é o primeiro passo para a divisão de responsabilidade. Você removeu a responsabilidade da trigger e moveu para a classe. Agora você consegue continuar quebrando responsabilidade, porque olha quanta coisa faz esse método. Mas eu não vou nem cobrar isso, entendeu? De quebrar tantas responsabilidades assim. Esse foi só o primeiro passo, mas esse método, que é o trigger está chamando, ele tem que ser público. Ele é público. Entendi. Agora eu vou quebrar a responsabilidade aqui dentro. Não precisa ainda. Deixar Não isso. precisa. Não precisa. Você Uhum. vai. A primeira coisa que você vai fazer é agora para. Volta lá na sua trigger lá. A gente não deu um. Não. A gente não deu um Ctrl X. Não, não é essa. É? Aham. Só que eu recortei. Cadê aquela outra lotada de coisa lá? Não, é essa, só que eu recortei, ó. Não. Tinha uma outra que tinha coisa pra caralho. Qual que é a Essa foi outra trigger? errada. Aqui, ó. Não, vai na pedidos trigger ali na primeira. Isso, essa aí. Você vai fazer exatamente a mesma coisa, por exemplo, para essa trigger aí agora. Você vai mover código da trigger para classe. Uhum. Dessa mesma maneira que a gente acabou de fazer. Entendi. É só quebrar responsabilidades, né? Beleza. Não, na verdade, isso que a gente acabou de fazer, a gente só moveu responsabilidade, a gente só removeu responsabilidade da trigger para uma classe. Agora lá na classe dá para quebrar mais, óbvio, mas baby steps, cara. Seu primeiro passo é remover lógica da trigger. E depois você pensa em quebrar mais responsabilidade na trigger ainda. Entendi. Entende o que você está fazendo primeiro. Você precisa entender que a trigger render é só uma classe. Onde você está botando o código que está dentro da trigger nessa outra classe. É só isso. Uhum. É o primeiro passo da divisão de responsabilidade que você está dando. Tem muita divisão para ser feita, mas não precisa se preocupar com isso agora. Sua primeira preocupação que você tem que ter é, bom, minha trigger só tem chamadas para render. Não tem lógica nenhuma lá, além de if else. Bom, é isso. Show. Mais alguma coisa? Não, você que me diz. Não, eu tô tranquila agora. Agora é tentar, né? Quem mais bem? Ninguém. Muito bom. Gente pra caralho. Tamo junto então.